O Elvis me fez acreditar que eu podia realizar coisas que para muitos que me viam na época, quando eu era criança, seria incapaz. Essa vivência com o Elvis, tanto como colecionador, historiador e como impersonator, isso me ajudou muito a fazer amizade e conhecer pessoas e lugares. Elvis é no mundo hoje o cara mais imitado, que o próprio nome impersonator coloca isso. Ele é mostrado, ele é apresentado às pessoas através da sua música. Então, vocês têm ideia, até no Japão tem pessoas que cantam a música do Elvis e se trajam como ele, procuram mostrar o artista que foi o Elvis no mundo. No Brasil tem umas centenas de imitadores do Elvis, inclusive pessoas que hoje vivem dessa ação de ser profissional na área de impersonator Elvis. Então, em São Paulo tem o Carlini, você tem outros, né? O Galhardo, que também é um cara simplesmente perfeito. Nos Estados Unidos você tem o Churchill, que é um cara também que faz diversos shows e tem apresentado um trabalho excelente. Recentemente veio ao Brasil um impersonator e eu tive a oportunidade de assistir um show do Ben Postman. Fui ao show, depois que terminou eu fui tirar foto. Eu fui caracterizado também e quando terminou o show que ele me viu, ele não imaginava que aqui no Nordeste tivesse também uma pessoa que passasse o tributo do Elvis. E a gente tiramos fotos e autógrafos e tudo mais. Então hoje no mundo, se analisarmos bem, todos os países do mundo hoje tem uma pessoa que passa o tributo ao Elvis. Então um dos artistas mais imitados no mundo. Agora eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do meu material do Elvis. Então, como isso surgiu? Eu imaginei, poxa, eu sou fã do Elvis, tenho falado a história do Elvis para as pessoas, ganhei de meu pai a primeira revista, da minha mãe meu primeiro vinil. E aí eu pensei, poxa, eu acho que seria válido eu ter alguma coisa na minha casa para quando as pessoas me visitassem, que eu contasse a história, elas tenham uma ideia do que era o Elvis realmente, porque quando você apresenta algo físico, assim fica melhor o entendimento. E aí eu resolvi adquirir alguma coisa. A princípio eu queria ter os vinis do Elvis. E aí naquela de colecionador, de fã, você começa a adquirir os vinis e depois você diz, não, eu quero ter alguns quadros, eu quero ter souvenirs, eu quero ter CDs, eu quero ter livro, então terminou nisso aqui, gente. Então hoje eu tenho esse cantinho aqui, onde eu peguei de cada item que representa o Elvis, desde o vinil ao CD, livros, revistas e souvenirs, eu quis ter um pouquinho de cada coisa para que vocês pudessem ter uma ideia do que é o mundo Elvis hoje em termos de objetos. Eu nunca cataloguei isso, já deveria ter feito isso, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, dos vinis eu tenho 112, que é a coleção completa, de revista eu tenho 115 revistas, DVD eu tenho 820, eu tenho um vinil muito raro, que foi o último vinil do Elvis, que ele foi lançado primeiramente no vinil azul e rapidamente ele acabou nas lojas e aí eles tiveram que relançar e relançaram só que no vinil preto normal. Então o vinil azul transparente se tornou uma raridade e eu tenho esse vinil americano original. Entre outras coisas eu tenho, por exemplo, o cabelo do Elvis, que eu consegui arrematar num leilão e hoje ter isso, um item pessoal do Elvis, assim, é uma coisa muito maravilhosa para quem é fã. Na época o Elvis, né, tinha um cabeleireiro particular, como ele tinha um médico, como ele tinha outros agentes que trabalhavam exclusivamente para ele. E o cara teve a ideia de quando cortava o cabelo guardar isso, para que na visão dele ele disse, um dia eu vou passar isso para as pessoas tenham esse item, né, tão pessoal do Elvis. E assim ele o fez. Recentemente ele abriu um leilão e começou a vender pedacinhos do cabelo do Elvis, onde a tiragem é 5.000 e eu consegui a 3.820. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho das jumpsuits do Elvis, que todo mundo sabe que são aqueles macacões que foram criados pelo Bill Bellamy na década de 70 para que o Elvis se apresentasse nos shows. Então isso ficou uma marca registrada do Elvis. A exemplo desse que eu estou aqui, que tem o nome de Sikorsky Kid, foi usado no Hilton, numa temporada do Hilton, e é uma réplica fiel feita pela mesma empresa, a BK Enterprise nos Estados Unidos, que fornecia para o Elvis. Hoje Bill Bellamy não é mais vivo, mas ele deixou todo um legado e a família continuou e faz essas jumpsuits para todos os covers impersonators que tem pelo mundo. E eu consegui adquirir algumas roupas, a exemplo do Aloha from Hawaii,
que é uma roupa clássica que o pessoal conheceu no Brasil quando do show transmitido ao vivo para o mundo todo. Então o Elvis usa aquela roupa que tem a águia, eu consegui comprar também aquela roupa. Além dela eu tenho outras roupas, né, que chamamos de jumpsuits do Elvis, que eu uso em minhas apresentações, porque o que eu busco é mostrar para o público, tanto que já conhece o Elvis, os fãs, como aqueles que não conhecem, como era a ideia da época dos shows do Elvis. Então, tentar o mais próximo possível da realidade que era o Elvis nos palcos, buscando não só na parte musical, como tributo, assim como a vestimenta. Eu acho que isso é muito válido, o público consegue assimilar melhor dessa forma. Como eu falei, o Elvis tinha as jumpsuits que eram produzidas para ele e nessas jumpsuits existiam os cintos. Aqui eu tenho uma réplica de um dos cintos que o Elvis usava, réplica fiel, e esse que estou usando também. Inclusive esse aqui foi um dos cintos dado ao Elvis de presente pelo dono da cadeia de hotéis Hilton em Las Vegas, quando de um dos shows que ele fez em casa lotada e um público gigantesco. Ele resolveu confeccionar aqui com o nome do Elvis, tá? E falando do hotel, e presenteou ele como um bônus, um agradecimento ao Elvis por lotar a casa. Mas só que depois todos os shows do Elvis eram lotados mesmo, e ele mal conseguia sair de Las Vegas. Imagine, daqui a 20 anos, 30 anos, se não fizermos registros, é como se não existíssemos. Então acho que é muito importante, cada coisa que você faz, você ter alguma forma de guardar isso. Porque você não guarda para você guarda para a geração que vem. Ela tem que ter a noção do que aconteceu para trás, porque senão para ela só vai existir aquele momento que ela está vivendo. Ela não vai ter ideia para chegar naquele momento que houve de evolução. Então no meu caso, desde o meu primeiro show, que eu gravei meu show. E a todos os shows que eu vou, que eu faço, eu registro isso e guardo. Assim como o meu ambiente, sempre que vem pessoas e que a gente bate um papo, uma reunião sobre o Elvis, eu registro isso. Para que meu filho lá na frente, meu neto, bisneto, que vai aparecer, ele possa ter uma ideia, pô, quem era meu avô? O que ele fazia? E ele vai ter uma ideia do que eu fiz para mostrar o quanto eu era feliz com isso e o quanto existiam coisas boas na minha época, que pode servir de exemplo para ele, para que ele possa passar para as novas gerações e motivá-las também a serem pessoas que buscam ser felizes, que buscam se realizar. Então, quando se guarda registro, sejam automóveis, seja motocicletas, seja sua vida, seja os artistas, tudo isso é focando para que essas memórias não sejam esquecidas e que elas sirvam de motivação para que você cada vez mais busque realizações e mostrar que os sonhos que você viveu, eles são importantes. E por que são importantes? Porque foram vividos da forma que te realizou. E não tem como ser diferente, tem que estar registrado. E aí é nossa missão, estamos aqui para registrar esses momentos e passar para vocês de como é importante esse momento. See